chegando, nós já vamos dando início, né? Amém? Amém. Hoje, último elo da nossa campanha. Ontem nós tivemos o encerramento ali no nosso tempo sede. Foi uma bênção. E quem não assistiu, quem não viu, assista a pregação e veja o testemunho do pastor Fernando Godoy, que ele deu ontem lá. Um testemunho forte e impactante. Amém? Daniel capítulo 10, versículo 2 em diante. Daniel capítulo 10, versículo 2 em diante. Aleluia. Semana que vem nós vamos estar dando início a uma nova campanha. E vai estar pregando a palavra do Senhor, pastor Tony, ali da cidade de Castro. E a sua esposa vai estar louvando o nome do Senhor. E o grupo de louvor deles lá da Assembleia de Deus Bem-vindo Espírito Santo de Castro vai estar conosco também, louvando também o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Daniel capítulo 10, versículo 2 a seguir. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs diante de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém? Quantos mais necessitam de oração nesta noite? Eu e minha casa. Amém. Vamos estar orando. Curva a tua cabeça neste momento, e nós vamos estar orando nesta noite. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, Senhor meu Deus, para dar início, Pai, a este culto do 7º elo, Senhor meu Deus, desta campanha, o encerramento, Senhor meu Deus amado. Pai, durante 6 semanas, Senhor, o Senhor trabalhou nesta casa, o Senhor trabalhou, Senhor meu Deus, nas vidas que aqui estiveram, e eu creio, Pai, que não vai ser diferente, que nesta noite, ó Pai, Tu vai estar louvando, Pai, a Tua filha no louvor, Senhor meu Deus, vai estar usando, meu Pai amado, Pai querido, o Teu filho, Senhor meu Deus, na palavra desta noite, para estar falando conosco, ó Pai, aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, Senhor meu Deus. Ah, Senhor, eu te peço, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa oração nesta noite, ó Pai, e que Teu Espírito Santo de poder tenha liberdade, ó Pai, de agir aqui nesta casa, de agir em nosso meio, ó Pai, em nome de Jesus. Toma conta, Senhor, dos nossos corações, toma conta, Pai, deste culto, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém? Irmã Rayane louvando o Senhor com os 2 hinos da harpa, nossa cooperadora. Logo após, pastora Franciele fazendo a segunda leitura e oração. Momentos em nossa paz, Senhor. Amém. Está louvando 186 da harpa. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado é teu nome, Senhor. Deus, pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em
Aleluia. Graças a Deus. Pastora Franciele fazendo a segunda leitura e oração, e logo após o círculo de oração e mocidade louvando o Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém. Quero estar lendo aqui no Salmo 27, dos 9 versos. Que diz assim, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores sobrevirem sobre mim, para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e a meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Amém? Amém. Vamos estar orando. Alguém quer fazer algum pedido de oração específico nessa noite? Amém. Pela minha avó, pelo meu tio. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos essa noite por essa oportunidade, Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo do Senhor, ó Pai, vai de encontro por cada vida, Senhor, ó Pai, que foi aqui colocado diante de Ti. Cada pedido de oração, Senhor, vem de encontro. Aqueles que estão assistindo, Senhor, este culto, ó Pai. Deus, Tu sabe a necessidade de cada um, ó Pai. E que nesse dia, ó Pai, o Senhor venha entrando com a Tua providência, Pai. Dá direcionamento deste trabalho, Senhor. Que nós possamos sair daqui renovados, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, Pai. Pelo poder do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Círculo de oração, mocidade louvando o nome do Senhor. Aleluia. Logo após, Diácono Mike dando uma saudação para a igreja. Aleluia. Exaltado por nós. Se puder, essa rosa do Senhor, na vida dos vários comunicantes de nosso Pai, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus,
Domingo, irmãos, enquanto nosso diácono Mike vai chegando, domingo nós teremos o culto das crianças, no tempo sede, né? Os irmãos aí, as crianças de 200 anos para baixo, está liberado para ir, viu? Aproveita, vamos fazer um culto especial lá na sede nesse domingo. Diácono Mike, trazendo uma saudação para a igreja, logo após a irmã Kelly louvando o Senhor. Aleluia. Irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Alegre estar com os irmãos aqui. Aleluia. Moendo da campanha, que Deus preparou tudo. Também está aqui hoje com os irmãos. Aleluia. Deus não queria estar lendo em Mateus, capítulo 20, versículo 29. E vai dizer assim, irmãos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Eis que 2 cegos assentados junto do caminho, e ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, o chamou e disse: Que queres que vos faça? Disseram-lhes: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram e o seguiram. Aleluia. É uma passagem da Bíblia muito linda, irmãos. Mostra o tamanho da fé desse século. Eu imagino que eles passaram a vida deles inteira sem poder ver, irmãos. E aqui, só de Jesus passar naquele lugar, só de Jesus tocar no olho deles, eles puderam ver a face de Jesus e seguiram Jesus, irmãos. Aqui, irmãos, Jesus, aonde ele passava, o milagre acontecia. As coisas extraordinárias, as coisas que ninguém acredita, Jesus fazia e mostrava que tudo era possível. Aqui, para esses 2 cegos, Jesus, ele foi a visão. Aleluia. Jesus, ele foi a visão. Jesus, ele foi, aleluia, o livramento de Daniel. Jesus, ele foi a ressurreição de Lázaro. Aonde Jesus passava, meus irmãos, o milagre acontecia. E aqui ele nos pergunta: que queres que eu faça? O que você tem pedido para Jesus? O que você espera que Jesus faça por você? Será que você está com essa mesma fé desses 2 homens cegos, que não enxergavam a vida inteira deles, que só bastou Jesus passar naquele lugar, tocar nos seus olhos e mandar que eles abrissem seus olhos? Então, se você crê, irmãos, creia com fé. Aleluia. Que Jesus, ele vai fazer o extraordinário da tua vida. Você que ainda não tem a experiência com Jesus, você ainda não está no caminho do Senhor, creia, irmãos. Venha viver essa experiência maravilhosa que é viver com Cristo. Venha seguir a Jesus. Porque o que Deus tem para você, o que Jesus tem, é muito grande na tua vida. São coisas, meus irmãos, que a gente nem imagina. O amor de Jesus por nossa vida é tão grande que a gente não consegue nem medir o seu amor por nós. Então, creia, meus irmãos, que o milagre vai acontecer. Creia que as portas para você vai se abrir. Aqui Jesus, ele foi avisando, mas Jesus é a graça, Jesus é a cura, Jesus é a libertação. Basta você crer na palavra, basta você crer no que Jesus vai fazer para você, que Jesus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Porque lá em Hebreus 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Aqui tudo é passageiro, meu irmão. Aqui tudo é da terra, tudo vai ficar aqui, irmão. Nós temos que se preocupar, meus irmãos, com a nossa morada celestial. Lá nós vamos ter uma mansão para nós morar, meus irmãos. Creia nessa palavra, comece a marchar para Jesus, comece a caminhar, comece a clamar, porque Jesus, ele vai fazer o extraordinário. Creia nessa palavra, meu irmão. Creia. Jesus, ele vai fazer o extraordinário acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Porque só o Senhor é digno de todo louvor, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Ele liberta, irmãos. Ele cura. Ele faz o milagre. Creia nisso, irmãos. Eu agradeço pela oportunidade. Maravilha. Graças a Deus. Aleluia. Bendito é o nosso Deus. Deus poderoso. A irmã Kelly vai estar louvando o nome do Senhor. E
E daí o irmão Iago fazendo uma leitura depois também. Glória, glória, glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bendito é o nosso Senhor. Deus poderoso, Salvador Deus Jesus glórias, Cristo. aleluia, Jesus. Graças a Deus. Deus. Que nos dá a glória. Aleluia. Tu és tremendo, meu Deus. Tu és maravilhoso. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria. Quem me vê nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Quem me pensa minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque à toa eu voltei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Quando eu pensava em cantar, o Todo-Poderoso aparecia e renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez, em palavras de conforto me dizia: glória a Deus, aleluia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra chorar água pra você beber. Lembra do barulho do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Pronta, pois sou eu que cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter, e se te acusar, eu defendo você. Eu já estou aqui, eu já estou lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu dou, exalto, minha eu digo, tenho e faço, não como eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai poder? Aleluia. Eita Deus tremendo. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do pralar do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu dou, exalto, me abato e honro o doente. Tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai poder Aleluia. Graças a Deus. Iago trazendo uma leitura. A Isabelle louvando o nome do Senhor. Depois da Isabelle, a irmã Taúna. Amém? Glória, 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 glória ao nosso Deus. Exaltado
Amém. Glória a Deus. Salmo 91. É, Deus, aleluia. Irmãos, acharam, amém? É. Que habita no abrigo do Altíssimo, direi ao Senhor, esperança minha e castelo meu Deus, em quem confio, porque Ele te livrará do laço do caçador, da peste dos distribuidores. Com suas penas te cobrirá, e debaixo de suas asas estará seguro, escudo e proteção e sua verdade. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Tu és tremendo, Senhor. A irmã Isabel louvando o nome do Senhor, logo após a irmã Paola. Amém? Aleluia. Cumprimento o irmão Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meu Deus.
prepara, irmãos, nós fizemos um pedido lá no grupo para os irmãos estarem ajudando para nós comprar os preparativos para a Páscoa das nossas crianças. Se os irmãos puderem estar nos ajudando, porque se nós deixar para ir procurar em cima da hora vai ficar muito caro, né? O preço sobe na hora ali, eles se aproveitam e tiram o couro da gente, né? Então se os irmãos puderem, para a gente já estar essa semana que vem já preparando tudo para o dia da Páscoa, né? Para nós preparar tudo para o dia da Páscoa. E no dia da Páscoa nós não vamos ter culto na nossa igreja sede. Nós estaremos indo para Sengés, cultuar lá em Sengés na festividade do pastor Leonardo, festividade da mocidade lá. Nós estaremos indo todos para lá, né? Todos os irmãos que deram nome ali, que puderem ir, a gente vai estar indo lá. Amém? Glória. Meu Senhor, Papai Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus e glória, Aleluia. Confiam em carros e outros em seus cavalos.
nós fizemos um canal no YouTube para a igreja e nós precisamos ter pelo menos 50 inscritos para que a gente possa transmitir os nossos cultos ao vivo por lá. Porque o Facebook, em 30 dias, ele vai apagar o vídeo de hoje. Se nós não transmitir por lá, nós vamos ficar sem esses arquivos, né? E lá pelo YouTube eu já tenho colocado alguns cultos que foram filmados. Conforme o YouTube vai avisando, o Facebook vai avisando que vai excluir, eu baixo e estou jogando lá no YouTube. Os irmãos já podem estar vendo lá. Então eu peço para os irmãos que entrem lá, se inscrevam, né? É rapidinho, se inscreva, dá um joinha, para a gente chegar aos 50 rapidinho, para a gente poder fazer a transmissão nossa através do YouTube daí. Aí a gente faz e compartilha no Facebook, ao vivo, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Diácono César orando, e aí nós vamos fazer a parte das ofertas. Irmãos, eu quero estar apresentando o nosso pastor Leandro, foi convidado hoje para estar trazendo a palavra. O pastor Leandro tem o culto das quinta-feiras no Templo 7, né? É uma benção, a gente vê lá, né? Não dá para ir por causa do culto aqui, mas a gente sempre está vendo, está compartilhando. Que benção, viu? Deus abençoe, muito obrigado. Leva um abraço à sua esposa, leva um abraço meu ao pastor Ricardo. Fala para ele que abraço o gordo é de lado, não é de frente, tá? Agradece ele por nós, amém? Também a irmã Nilda, né, que é aqui da Vila Kennedy, da Assembleia de Deus Vila Kennedy. Leva o meu abraço lá para o pastor Elcio, agradece ele por nós. E ele vai estar pregando aqui, irmãos. No segundo elo da próxima campanha, o pastor Elcio vai estar pregando aqui e a irmã Renilson vai estar louvando o nome do Senhor. Amém? Agradece a ele por nós, tá bom? Obrigado por aceitar o convite, tá? O que nós falamos para os irmãos que estão conosco nessa noite? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. E olha, deixa Deus usar, tá? Deixa Deus usar no louvor, deixa Deus usar na palavra, com toda a liberdade, amém? Diácono César orando pelos dízimos e as ofertas e a irmã Nilda louvando o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Bendito é o nosso Deus. Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, mais uma vez, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na tua casa. Pai amado, Pai querido, ele pediu, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que vai dizimar o mercado de sua casa. Pai, hoje não puderem dizimar e ofertar os filhos, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha, Pai, abrir mais uma oportunidade, venha abrir a porta de serviço, Pai, para eles, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha abençoando, Senhor, a casa deles, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha prosperando, Senhor, 100 vezes mais, Pai. Tudo que eu lhe peço, já agradeço, tem em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória ao nosso Deus. Exaltado é teu nome santo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ao Senhor por mais essa noite, estar na presença do Senhor. Aleluia.
obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Deus de poder, Deus de glória, Deus de glória, Faz maravilha no meio do povo. aleluia, Jesus.
nós nesta noite, amém? Aleluia, Jesus. Graças nós te damos. Deus poderoso, aleluia. Obrigado, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos restaurar. Senhor, meu Deus, bom Pai celestial. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos, Pai, diante da Sua presença. Pai amado, Pai querido, chegou o momento, Pai, de nós ouvirmos a Sua palavra, Pai. Pai amado, Pai querido, fala conosco, Pai, pela Sua palavra nessa noite, Pai. Que o Seu Espírito Santo, Pai, possa nos envolver nessa noite, Pai, como o Senhor tem feito, Pai, em outros cultos, Pai, que já se passaram nesse elo, Pai. Pai amado, Pai querido, usa, Pai, o Seu Filho grandemente nessa noite, Pai. É o que te pedimos, Pai, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode tomar o seu assento, por bondade. Fique bem à vontade na casa do Senhor, para continuar adorando a Ele, para continuar exaltando nós. Sou grato a Deus por esta oportunidade, por estar mais uma vez nesta casa, junto com os meus irmãos, para adorarmos a Deus. Grato a Deus pela vida do pastor Altair, sua família. Deus abençoe grandemente os obreiros, a todos os irmãos que fazem parte desta congregação. Eu trago a saudação do meu pastor, a amada igreja, ao vosso pastor Altair, a saudação do meu pastor, presidente, pastor Ricardo Máximo, a toda a igreja. Assentado mesmo da forma que você está, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5. Hoje é o encerramento desta campanha tão abençoada, tão maravilhosa, que já ouvimos relatos que o Senhor tem se manifestado, o Senhor tem operado, o Senhor tem feito maravilhas nesta casa, no meio deste povo. Eu acredito que nesta noite não será diferente, porque há uma virtude que cura nesse ambiente, há uma virtude que liberta. A presença gloriosa do Espírito Santo se movimenta nesta casa. Basta abrirmos o coração e sentir essa presença tão tremenda. Eu já pude falar em mistério, já pude falar em línguas estranhas nesta noite, porque sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Vamos achar uma palavra do Senhor? Amém. Atos, capítulo 12, versículo 5. Quero me ater ao tema desse trabalho e falar um pouco sobre o poder extraordinário da oração. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mais uma vez, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém, meus irmãos? Peço que você redobre a tua atenção a partir desse momento. Peço que você, se houver alguma coisa que possa estar ali impedindo ou querendo tirar a sua atenção, que você possa te desprender de tudo aquilo que possa tirar a tua atenção de ouvir a palavra do Senhor. Temos alguns minutos para fazer a exposição bíblica e para estarmos aplicando e para estarmos vendo a manifestação gloriosa do Espírito Santo através das nossas vidas. O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem por autor o doutor, o médico Lucas, que ele registra e ele escreve. Alguns biblicistas, alguns historiadores, até mesmo alguns teólogos, eles chamam o livro de Atos dos Apóstolos como livro de Atos do Espírito Santo, pois o livro ele se inicia
E eles se dividem em pelo menos duas sessões. A primeira do capítulo 1 ao capítulo 12, sobre o estabelecimento da igreja entre os judeus. Dentro então, a ascensão de Cristo ao céu, no capítulo 1, a promessa, e Jesus reforça dizendo para que eles permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. E ele fala que ele vai para com o Pai, e ele vai rogar para que o Pai envie o Consolador. Aproximadamente 500 irmãos ouviram o que Jesus falou após a ressurreição, num período de 40 dias, e até a ascensão dele aos céus. Atos capítulo 2 vai nos revelar a descida do Espírito Santo, aquele que Jesus chegou ao Pai, e Jesus rogando ao Pai, um período de 10 dias aproximadamente. O povo estava reunido em oração, unidos, unânimes, orando e buscando pela presença fervorosa, pela presença consoladora do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele consola, ele conforta o coração do crente abatido, do crente que está vivendo uma adversidade, do crente que está passando por um momento de dificuldade. O Espírito Santo, ele vem consolando, ele vem confortando o coração desta pessoa. Mas o papel principal do Espírito Santo na face dessa terra é convencer o homem do pecado desse mundo. O Espírito Santo é que nos convence todos os dias do pecado desse mundo. Ah, pastor Eliandro, mas o Espírito Santo, ele também te convence, sim, todos os dias. A presença gloriosa, a presença confortadora, consoladora do Espírito Santo, ela está nos convencendo quando a carne pende a querer errar, quando a carne pende a querer pecar, quando a carne pende a querer fazer o que para a carne é prazeroso. O Espírito Santo, ele está nos direcionando, ele está nos orientando, ele está nos advertindo, para que nós não venhamos fraquejar, para que nós não venhamos tomar decisões erradas, para que nós não venhamos fazer aquilo que desagrada a Deus. Portanto, o Espírito Santo, ele vem para convencer o homem do pecado desse mundo. A presença do Espírito Santo é real no nosso meio nesta noite. A presença do Espírito Santo é real nesta casa. Se você ainda não sentiu esta presença, eu convido você a abrir o teu coração, abrir a tua boca, soltar a tua voz, e no momento que ele estiver agindo, movimentando-se dentro do seu coração, você vai soltar um glória a Deus, você vai dizer um aleluia, você vai liberar uma palavra de gratidão a Deus. Porque devo eu, pastor, agradecer a Deus? Agradecer porque hoje pela manhã, quando você despertou e você abriu os seus olhos, você olhou de um lado para o outro, conseguiu enxergar, você puxou o fôlego de vida e conseguiu respirar, e você levantou, assentou à beira da cama e puxou o fôlego vivo, de pé se levantou com saúde, agradecer a Ele porque você está vivo. Quantos que queriam estar neste culto, nesta reunião, neste fechamento de campanha aqui hoje, mas não podem, porque estão limitados fisicamente, não conseguem, por conta de uma enfermidade, por conta de um acidente que aconteceu, impossibilitando de caminhar, de se deslocar de um lado para o outro.
Mas nós estamos aqui, irmãos, andando com as próprias pernas, vivo com saúde, adorando, glorificando, exaltando o Senhor, que vive e reina para todo sempre. Atos inicia no capítulo 1 ao capítulo 12, com o estabelecimento da igreja entre os judeus. A segunda sessão é o progresso da igreja entre os gentios. A igreja começa a expandir, a igreja começa a crescer. Após a descida do Espírito Santo, os apóstolos, os irmãos que ali estavam, aproximadamente 120, que receberam, que foram selados pelo Espírito Santo, saem pregando, saem anunciando, saem falando do Evangelho de Jesus Cristo, saem falando do que Jesus Cristo fez, do que Ele está fazendo e do que Ele pode fazer na vida de quem entregar para Ele, entregar a sua vida, entregar o seu caminho, entregar a sua alma, entregar o seu coração. Eu sei que nesta noite nós estamos com irmãos aqui de corpo presente, mas através desta live tem alguém que está nos ouvindo, tem alguém que está atento, e o Senhor está falando nesta casa, e Ele fala contigo também, aonde você está e agora. Aleluia. O Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que renova, o Evangelho que levanta o caído, o Evangelho que honra o que está humilhado, o poder do Evangelho que cura aquele que está desenganado pela medicina. Se houver alguém desenganado pela medicina, ei, o Jesus que nós estamos aqui adorando e que eu estou anunciando nesta noite, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para fazer maravilha. O Jesus da Bíblia, Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder. Estão pregando. Meu Deus, aleluia. Pedro, na primeira pregação em Atos, pois ainda, aleluia, ele consegue alcançar um número de aproximadamente 3.000 pessoas, 3.000 almas, pastor Altair, com um olho cheio do Espírito Santo, se rendem a Cristo, se prostram e entregam a vida para Cristo. Na segunda pregação de Pedro, ele consegue agregar aproximadamente 5.000 almas que se prostram ao Evangelho de Cristo. Com duas pregações de um homem cheio do Espírito Santo, eles têm uma congregação de mais de 8.000 pessoas. Ei, Jesus, Ele tem poder para mudar a história da sua vida. Jesus, Ele tem poder para transformar. Jesus tem poder para dar um rumo para esse caminho tortuoso, para esse caminho turbulento, para esse caminho cheio de dificuldade. Jesus tem poder, porque Salmo 119, o salmista diz no 105: lâmpada para o meu pé é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesta caminhada, Pedro está caminhando, está avançando, está progredindo, a igreja está crescendo, a perseguição dobra, a perseguição aumenta. Muitos mártires, muitos crentes presos, muitos crentes morrendo por conta do Evangelho de Jesus Cristo. Mas quanto mais prende crente, quanto mais mata crente, mais a igreja cresce, mais a igreja avança, mais a igreja prospera. Por quê? Porque há uma presença envolvente do Espírito Santo que arde, acesa, uma chama no coração, queimando, ardendo
crescendo, e os cristãos estão avançando, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Glória a Deus. Atos, capítulo 12. Pedro está vivendo a terceira prisão. Por que, pastor Eliano? Por conta de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Por conta de falar do poder que há no nome de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que não querem aceitar, não querem concordar, mas no nome de Jesus Cristo há poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou repetir uma vez mais. O sangue de Jesus Cristo é poderoso. E eu repito a terceira e última vez: o sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Tem poder. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em Atos capítulo 4, versículo 3, Pedro vive a primeira prisão. Em Atos capítulo 5, verso 18 e 19, Pedro vive a segunda prisão. E em Atos capítulo 12, Pedro está vivendo a terceira prisão, por conta do amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Já se passaram 44 anos depois de Cristo. Em Atos 2, Herodes manda matar Tiago, e ele prende Pedro. Capítulo 12, versículo 1. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era dia dos pães asmos. Vendo que os judeus se alegravam, Herodes manda prender a Pedro, porque no dia seguinte a ideia era: eu mato Pedro também. Deus, aleluia. Tiago já foi morto ao fio da espada, e ele consegue agora a ganhar prestígio. Olham para ele e começam a ovacionar, aplaudir. E ele, olhando isso, ele vê que os judeus estão felizes, aplaudindo ele. O nome dele está ficando famoso. E ele fala: agora eu prendo Pedro, o pastor Pedro, e amanhã eu executo ele em praça pública. Deus, aleluia. Aleluia. Só que o que ele não sabe é que tem uma igreja. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. É que tem uma igreja que está reunida. Joelho dobrado em oração. Pastor, o que você quer dizer com isso? Glória a Eu quero Deus. dizer que há uma estratégia, há um levante para tentar nos calar, para tentar nos amordaçar, para tentar fazer nós parar, para tentar tirar a igreja de cena, para tentar calar a igreja, bloquear a igreja. Mas a igreja permanece unida, de joelho dobrado em oração. Por que tudo isso, pastor Eliano? Porque nós não somos desta terra, nós não somos desse planeta, nós somos e voltaremos a viver nas mansões celestiais com o nosso Redentor, com o nosso Libertador, com Jesus Cristo. Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses e ele diz que no dia do arrebatamento, aleluia, os mortos ressuscitarão primeiro. Quem morreu em Cristo, quem morreu, quem dormiu, quem está no sono, dormindo em Cristo, ressuscitará primeiro. E após, o que vai acontecer? A igreja lavada, remida e comprada pelo sangue do Cordeiro será arrancada, arrebatada, tirada da face da terra
o inimigo, queira o adversário, queira a oposição ou não, esse dia está chegando, esse dia vai acontecer, a igreja será tirada, a igreja será arrebatada. Portanto, igreja, permaneça firme, não desista, não pare, não retroceda, não recue, não desanime, porque tem o Espírito Santo que convence, mas Ele também consola, Ele também conforta. Deus me trouxe aqui hoje nesta casa para dizer para crentes, homens e mulheres aqui presentes: permaneça firme, permaneça focado, permaneça concentrado, permaneça acreditando, confiando, porque do mesmo jeito que Ele subiu, Ele voltará para buscar a igreja. Pedro está na prisão. O rei Herodes Agripa I, este rei Herodes, no capítulo 12, ele era filho de Aristóbulo, que era neto de Herodes o Grande. A sua irmã Herodia foi a responsável pela morte do profeta João Batista. Esse Herodes Agripa I, ele era meio judeu, e ele está agora fazendo aquilo que traz prestígio, que traz fama para ele. O nome dele cresce com isso. Só que a igreja, no capítulo 5, está concentrada, unida, de mãos dadas. Deus, aleluia. Ei, igreja do Senhor, Meu Pai, o Senhor fala comigo nesta casa. É tempo de nós darmos as mãos. É tempo de nós estarmos mais unidos do que nunca. É tempo de nós andarmos juntos, lado a lado, orando um pelo outro, ajudando um ao outro, estendendo a mão um para com o outro. Aleluia! Não é tempo de querer um fazer mais do que o outro. Glória a Deus. Não é tempo de um querer mostrar que sabe mais do que o outro. Não é tempo de um querer passar e pisar em cima do outro. É tempo de estarmos unidos. meu Deus, Pedro está na prisão, mas a igreja está orando. A igreja não está em discussão. A igreja não está em contenda. A igreja não está em briga. A igreja não está disputando. A igreja está orando. A igreja está clamando. Deus nos chama para este último tempo da igreja na face dessa terra, para estarmos unidos em oração, em clamor, em busca, em propósito, em pensamento. Nós, a igreja, aleluia. Quando eu falo nós, eu estou incluído junto. Iremos anunciar o Evangelho, iremos pregar o Evangelho na rua, na praça, no bairro, na esquina, e dizer que somente Jesus é a esperança para este século. Eu não me envergonharei do Evangelho de Cristo, eu não me esconderei, mas a minha cara eu mostrarei e anunciarei para que todos ouçam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a única esperança. Glória a Deus. Não há
A única esperança aleluia. é Jesus. É Jesus. Glória a Deus. Vai chegar o tempo, pastor Altair, que alguém vai sair em desespero, arrancando os cabelos, descabelando-se, e vai descer a rua correndo, e vai bater nesta porta, mas esta porta não estará mais aberta, porque a igreja, vou descer, pastor, porque a igreja está contando os minutos no relógio, a igreja está se despedindo dessa terra. A igreja está se despedindo dessa terra. Ei, meu amigo que está nesta live, nós, a igreja, estamos se despedindo dessa terra. Muito em breve sairemos daqui. E quando alguém bater nessa porta e a igreja não estiver mais aqui, o Espírito Santo também será tirado junto com a igreja. Meu Deus. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há uma chance. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Ainda há uma chance. Enquanto a igreja estiver na terra, há uma chance. Há esperança. E há tempo. Deus poderoso. A pergunta que não quer calar, meu amigo pastor Altair: e se a igreja for arrebatada antes de terminar esta reunião? Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Para onde vai a tua alma após a morte? Eu não planejei falar isso. Meu Pai. A mensagem eu achei que ia por outro caminho, mas Deus está me levando por esse caminho e eu preciso obedecer a voz do Espírito Santo. Se a igreja for tirada, para onde vai a tua alma após o arrebatamento da igreja? Aleluia! Hoje é dia, hoje é tempo, hoje é noite aceitável. Entrega a vida para Jesus. Meu Deus. Aceita Jesus. Aleluia. Coloca Jesus como centro da tua vida. Se aproxima de Deus enquanto é dia, enquanto é tempo, porque a noite vem em que ninguém mais pode trabalhar. Este Herodes está fazendo o que é bom aos olhos dos homens, mas a igreja está fazendo o que é bom aos olhos de Deus. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarteirões de soldados, ou seja, 16 soldados, sentinelas da noite, guardando a prisão, aonde Pedro estava algemado, estava trancafiado, estava impossibilitado de sair dali, porque a prisão impedia ele de sair. Meu Deus. Os soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, fica preso, passando a Páscoa, o dia dos pães asmos, eu apresento o povo, e aí eu vou ganhar prestígio, aí eu vou ganhar fama, aí o meu nome será conhecido. Herodes pensando desse jeito, só que Deus está olhando no céu e dizendo: eu estou ouvindo a minha igreja. Igreja, continue orando. O poder extraordinário da vossa oração. Não pare de orar, igreja. Não pare de buscar. Não pare de acreditar. Aleluia! E ele está esperando para que no dia seguinte viesse trazer a público para a execução. Pedro, pois, estava preso. A oração da igreja tem um poder, tem um valor extraordinário quando é feita. O que a oração faz? A oração da igreja, de Atos capítulo 12, versículo 5, mobiliza anjos.
Oh, glória. A tua oração mobiliza anjos. Salmo 91, verso 11 diz que o anjo do Senhor está ao redor daquele que teme. Tem um anjo do Senhor para guardar aquele que teme ao Senhor. A oração da igreja mobiliza anjos. Glória a Deus. Meu Deus. Mostre para mim, pastor. Prove para mim. Eu provo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Aos olhos humanos, impossível. Aos olhos humanos, acabou. Aos olhos humanos, não tem o que fazer. Aos olhos humanos, é o fim. Está preso. Soldado de um lado, soldado do outro. Na porta, ao lado de fora da prisão, soldado, sentinela, guardando. Aos olhos humanos, alguém está olhando e alguém está dizendo: pastor Altair, é impossível. Não vai dar certo. Não vai conseguir. Não vai crescer. Não vai prosperar. Não vai avançar. Não vai progredir. Não vai romper. É impossível. Aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, tudo é possível. Deus, aleluia. Tudo é possível para aquele que crê no Senhor Jesus. Meu Deus. Você que está me ouvindo, se alguém disse, ou o diagnóstico foi, é impossível, não dá para fazer, não tem cura, tem que fazer tratamento, tem que tomar remédio o resto da vida, aos olhos humanos, aos olhos da medicina. Se o advogado disse, não dá para ganhar a causa é perdida. Ei, pastor Altair, eu estou pregando e Deus está falando comigo que vai haver testemunho nesta casa através da Alabaxourianda. O testemunho é para glorificar o nome de Jesus. O testemunho vai ser maior do que a dor. O testemunho vai ser maior do que a ansiedade. O testemunho vai ser maior do que a depressão. O testemunho vai ser maior do que a humilhação. O testemunho vai ser maior do que o amargor de alma, do que a angústia. O testemunho será maior do que a prisão. O testemunho será maior. 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 Para glorificar. Para exaltar o nome santo e bendito de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. O testemunho será maior. O que Deus vai fazer será maior do que a crise de ansiedade. O que Deus vai fazer será maior do que a síndrome, do que o pânico. O que Deus vai fazer será maior do que a noite mal dormida, de medo, enxergando vultos voando dentro do quarto. O que Deus vai fazer será maior do que o advogado disse. O que Deus vai fazer será maior do que a medicina desenhou. O que Deus vai fazer, ela baixou através da tua oração. Glória a Através da Deus. oração desta igreja. O que Deus vai fazer é maior. É maior. Glória a Deus. Aleluia. É maior. É maior. O que Deus vai fazer é extraordinário, é fantástico, é sublime, é maravilhoso, é poderoso, é glorioso. O que Deus vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Deus poderoso. Aleluia. E sobreveio o anjo do Senhor. A oração mobiliza anjos. A oração mobiliza anjos. Tem anjos do Senhor sendo mobilizado em favor desta obra. Tem anjos do Senhor sendo mobilizado em favor da tua casa, em favor da tua família, em favor da tua vida, em favor desse problema que você está enfrentando. Tem anjo do Senhor sendo mobilizado nesta noite.
recebe a lagarama mega barabada. Glória a Deus. Há uma glória lá baixou. Há uma glória lá baixou manifesta neste lugar e me queria dar. Glória a Deus. Aleluia. A oração mobiliza Poderoso. e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou. A oração da igreja não só mobiliza anjos, mas a oração da igreja traz despertamento. Aleluia. Se houver alguém dormindo, se houver alguém em prisão, se houver alguém sofrendo, a tua oração, a nossa oração, a oração desta igreja vai trazer despertamento. Despertamento. Aleluia. Aleluia a Deus. A oração mobiliza anjo. A oração traz despertamento. E despertou a Pedro dizendo: ei, homem, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. A oração da igreja não só mobiliza anjo, a oração da igreja não só traz despertamento, mas a oração da igreja abre cadeias. Glória a Deus. Tem cadeias sendo abertas nesta noite. Glória a Deus. Tem Aleluia. cadeias sendo abertas. Quem estava aprisionado, eu vou falar porque Deus está me usando e o meu negócio é com Deus. O que estava amarrado vai desamarrar. O que estava embaraçado vai desembaraçar. O que estava acorrentado vai desacorrentar. O que estava encadeado vai descadear. Vai abrir. O que estava travado vai destravar. O que estava enrolado vai desenrolar. O que estava sofrendo não vai sofrer mais. Porque a oração da igreja, a oração da igreja, a oração da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque em pé porque eu vou orar com a permissão do pastor Altair. Aleluia. Aleluia. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E o anjo disse a Pedro: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. A oração da igreja Aleluia. mobiliza anjos, traz despertamento, abre cadeias. A oração da igreja, pastor Altair, traz revestimento. Aleluia. Meu Deus. Meu Pai. Quem ouviu esta palavra? Glória a Deus. E você quer receber uma oração? Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Eu vou orar por você nesta noite.